O empreender não é necessariamente abrir um negócio. O empreender não é necessariamente ganhar dinheiro com isso. Empreender é o quê? Você ter uma visão e você correr atrás daquela visão, fazer ela acontecer. Buscar Ter meios atitude. é atitude, né? Então, tem, por exemplo, muitos empresários hoje que eu te falo, cara, os caras não são empreendedores. Talvez eles foram no começo, talvez nem isso, mas muitos, Uhum. assim, porque muitas vezes ali ele tá só simplesmente o quê? Fazendo a mesma coisa que faz todo dia, só simplesmente... Ou seja, a pessoa tem um emprego. Tem muito empresário que tem um emprego, simplesmente. Ele Uhum. ainda não está crescendo. E aquela coisa, se você olhar na natureza, o que não está crescendo está morrendo. Você olha para uma árvore, para qualquer planta, um animal, qualquer coisa seja, aquele que ele não está crescendo, tecnicamente ele está morrendo. Né? É da natureza nossa, está crescendo o tempo todo. Né? Isso aí é um código, viu? Então, assim... Se você estiver com papel e caneta aí, já anota que isso aí já é importante. Se você não está crescendo, você está morrendo. Se você não está andando para frente, você está definhando. Exatamente. Então, ali eu comecei então, a fazer um estágio lá, tive aprendizado, comecei a fazer um outro curso depois, que mesmo eu já conhecendo o básico, né, na época de Photoshop, Core, eu queria aprofundar um pouco mais, então corri atrás, fui fazer esse curso. Como eu já conhecia um pouco mais, o professor lá acabava me pedindo ajuda para auxiliar os meninos, quase como um monitor. Então, assim, eu já comecei a me Uhum. dedicar ali um pouco mais. Esse professor depois me chamou para ajudar ele a ministrar uma aula. Ou seja, olha o tanto de conhecimento que vai agregando ali, né? Quanto que uma atitude vai Uhum. ter outras oportunidades. E disso aí teve uma outra vez que teve uma empresa que ligou nesse curso que eu fazia e falou, olha, ó, nós temos uma empresa na área de embalagem de produtos e ilustração, estou procurando alguém para trabalhar com a gente. Né? Se tem alguém que você pode me indicar, eu era o que destacava. Então, eu fui aquele que me indicou para ir lá, né? E eu comecei a Ou trabalhar seja, lá. entrou naquele detalhe lá quando o preparo encontra a oportunidade, né? Exatamente. É aquela definição que nós até falamos no grupo lá atrás, é que assim, o que é a definição de sorte? Né? Esses dias para trás, Isso. eu até coloquei um vídeo no YouTube que eu falei o seguinte: eu vi um vídeo do Silvio Santos e ele, eu não sei se era o genro dele, se alguém coisa está falando para ele assim, perguntando para ele assim no carro, falando assim: Silvio, me diga uma coisa, qual foi a principal razão, o principal motivo não, enfim, a principal razão de você ter conseguido todo esse resultado que você teve hoje, né? Você ter chegado nesse jogo aí. Cara, o Silvio Santos falou assim, foi sorte. Como assim, sorte? Sorte, pura sorte. Nada mais que sorte. Aí o cara pode se entender, né? Cara, não faz sentido isso. E eu vou te ser bem sincero, eu também não entendi nada. Eu fiquei assim, voando. Uhum. E depois, com o tempo, eu entendi a definição de sorte. Que sorte não é acaso. Que quando nós esperamos uma pessoa, quando você fala assim, aquela pessoa tem sorte. Né? Na verdade, a sorte é o que, basicamente? É quando a preparação encontra a oportunidade. Ou seja, olha outro código aí, hein? Então, assim, quanto mais nós preparamos, mais nos conhecemos, mais buscamos aprender, desenvolver coisas assim, mais as oportunidades estão aparecendo. Lembra ali agora há pouco, na minha história que eu contei ali, quando eu comecei a fazer, comecei por conta própria, era uma curiosidade que eu tinha ali, de estar aprendendo um pouco mais, de começar a fazer o curso, começar a aprender ali. Eu falei, eu não estava preocupado com o salário, não estava preocupando com nada, eu só queria aprender, ter experiência ali. Tanto que na época, pra você ter uma noção, eu ganhava R$ 50 por semana, era R$ 200 por mês. Isso aí não era nem uma ajuda de vida, Uhum. por falar a verdade. Ah. E se eu, na época, se eu fosse de carro, eu falei, cara, isso aqui não pagava gasolina direito do carro. Não, nem o Ou ônibus. seja, gostar de aprender fez toda a diferença, né? Frente, total. Então, aí aquela situação que eu falei, como eu já fazia, eu já conhecia tudo, eu tinha aquele professor, se destacou, conheceu ali. Opa, peraí, então, Uhum. universidade, consigo, vou fazer ali tudo. Ó, teve outra, ó, você tá precisando de alguém com isso? Ó, eu conheço aqui, ó. Tá vendo que as oportunidades foram aparecendo? Porque tinha o preparo. Agora imagina se eu tô lá, ainda não conheço nada, faço a coisa só de barriga, só levando, e tipo, vocês têm alguém para indicar? Aí o professor muitas vezes chega e fala assim, olha, não sei. Porque assim, temos aqui, mas os caras estão meio seco, tem que evoluir demais, eu até fico até com medo de indicar alguém. Aí tá vendo, a oportunidade estava lá todo.
mas cadê a preparação? Não tinha ninguém preparado. Isso aí vocês vão entender, eu vou voltar nisso, porque isso aí é um código poderosíssimo. Só que eu vou jogar mais um pouco para frente, então vão pegando aí, porque isso aí é forte, vocês vão entender. Voltando lá para a história um pouquinho. Então, comecei a trabalhar nessa empresa, na área de embalagem, de licenciamento, de produtos. Foi o que me deu a base. Eu adorava demais trabalhar lá. Não lá, na verdade, assim, eu gostava muito do tipo de trabalho que fazia lá. Essa parte de design de embalagem, até hoje, né, que é a principal especialidade o principal segmento que eu trabalho hoje. E eu gostava demais. Só que na época eu tinha um chefe que era carrasco ao extremo. Sabe? Eu fui um dos que mais durei na empresa. Acho que só tem uma menina lá que durou mais que eu. Fiquei lá pouco mais, quase um ano, acho que foi 11 meses. Tem uma menina lá que adorou lá 1 ano e meio. A maioria não aguentava 2 meses, já estava pedindo para sair fora. Mas independente disso, o que acontece? Na época eu não via isso, mas depois eu vi um aprendizado gigante que eu ganhei ali dentro. Porque, apesar de eu estar na área de publicidade, a área de propaganda em si, ela é muito... Como é que pode dizer assim? Ela é muito pesada, sabe, mentalmente falando. Ela é muito exaustiva. É muito altos e baixos que se tem ali. Muitas vezes o pessoal que trabalha na área, assim, tem que ficar todo passando como é que fala? Passando do horário, trabalhando além do horário, né? Porque tem que entregar material, tudo. Então, assim, é uma loucura. Então, assim, eu nunca tive vontade de trabalhar em agência, porque eu já cheguei a conhecer como que era, mais ou menos, não cheguei, até então não tinha trabalhado numa, mas eu conhecia. E eu achei interessante, porque lá nessa empresa, como era focado mais na parte de embalagem, tudo, eles trabalhavam mais na parte do marketing, mais na parte da estratégia do negócio, como entrar no mercado, como se fosse não era só comunicação. Porque as agências, na época, era TV, rádio, outdoor, panfleto, internet, então não existia. Era o marketing antigo, né? Marketing antigo, exatamente. Então, essa mídia social que a gente conhece hoje, ela simplesmente ela ainda existia. Na época, se pensava o seguinte, peraí, nós temos o mundo digital e temos o mundo físico. Os dois não, era igual água e óleo, não se misturavam de forma alguma. Então... eu comecei a gostar muito dessa área, mas acabei que eu saí mesmo, porque teve um dia que eu falei assim, olha, não dou conta mais. Era aquele cara assim, sabe, colocava a gente para baixo, que derrubava, e mesmo assim ainda aguentei firmar. Mas ele me trouxe um aprendizado muito grande, sabe? Aprendi, assim, acho que foi o lugar que eu mais aprendi em todos os lugares, assim, né? Então, assim, aí outro código também que eu vou voltar lá na frente. Por pior situação, pior coisa que pode acontecer, olha sempre o lado positivo. Pode acontecer a pior situação, sempre tem um lado positivo. E é para esse lado positivo que a gente tem que olhar. Quando você não consegue olhar para nenhuma solução, não consegue chegar a nada positivo, você só reclama, você só enxerga problema, você nunca vê saída pro que você quer. Pô, tá difícil, pô, tô sem grana, pô, tô sem tempo, tô cansado. Aí você começa a reclamar, você se torna uma pessoa pessimista, e aí o mundo parece algo ruim, né? É igual eu vi um exemplo de um cara falando que duas pessoas podem estar andando pela mesma rua e um enxergar as coisas maravilhosas e outro enxergar só coisas ruins. Por exemplo, um está vindo traumatizado porque no mesmo dia teve um assalto. Suponhamos, uma pessoa veio, teve um assalto, teve um problema. Ele está vindo com aquele problema nas costas ali, com aquele problema na cabeça. O outro, o cara acabou de pedir a namorada em casamento e está mó feliz da vida. E os dois andando na mesma calçada. Um vai olhar e um vai ver umas flores na frente de uma lojinha, vai ver um casal passando alegre, abraçado, vai ver um cara todo sujinho, vestido com uma roupa de mendigo, e aí vai sentir pena e vai sentir vontade de ajudar aquela pessoa. Mas a pessoa que está passando na mesma calçada enxerga tudo o oposto. Quando vê aquele cara sentado na calçada, ele vai pensar, pô, ele pode ser um bandido, aquele mendigo pode me atacar. Ele olhou lá para a loja da mercearia, que era uma loja, a mesma loja que o outro viu e achou interessante. Aí pensou, poxa, eu vou até passar de longe antes que um vendedor daquela loja ali me aborda, eu estou sem dinheiro. Enquanto um só enxerga coisa bonita, o outro só enxerga coisa negativa. Então tem muito isso aí de você
saber enxergar o lado bom das coisas, saber enxergar o que é positivo na coisa e não ser aquela pessoa pessimista, né? É por isso que a pessoa pessimista e negativo, ele não consegue empreender, porque ele não consegue enxergar a oportunidade em nada. Ele só enxerga o lado ruim das coisas.